Olá pessoal, Camila Teles aqui, tudo bem? Eu queria dizer que eu estou muito feliz de participar desse evento por dois motivos principais. O primeiro deles é que eu sou egressa do CNA Jovem em 2016, então eu faço parte da rede CNA Jovem, eu amo CNA Jovem. E dois, porque eu tive a oportunidade de trabalhar na CNA como assessora de comunicação, onde eu aprendi muita coisa e onde eu consegui acompanhar de perto a dedicação diária de uma equipe incrível para esse projeto que é o CNA Jovem, que é um dos xodós da casa, e também não poderia ser diferente, né? Então quero dizer que eu realmente estou muito feliz de voltar aqui como palestrante. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Teles, eu sou formada em Relações Públicas, não sou formada em Agronomia, não sou formada em Veterinária, eu sou da comunicação, 100% comunicação na veia. Minha pós-graduação é em Marketing Estratégico, sou uma empreendedora rural, produtora rural antes de qualquer coisa. Eu empreendi na propriedade da família aí com a hortaria, que é um negócio meu e da minha mãe. E agora eu tô trabalhando na Agrobravo aí, me aventurando nessa questão, nessa vida de empresária. Então tá sendo muito bacana, tudo na área da comunicação, tudo com um viés muito direcionado a valorizar o nosso setor, a criar projetos cada vez mais criativos que unam justamente o público da cidade e o público do campo, que é isso, por isso que me chamaram aqui hoje. O desafio, qual é o maior desafio de comunicar, como a melhor forma de comunicar esse público que critica muito o nosso setor, que não conhece de fato a nossa realidade. Não existe receita do bolo, já vou responder agora no início. Vocês estão esperando o beabá, vocês não vão ter. Na verdade, a gente tem que entender como nós podemos comunicar esse público de forma criativa. Muitos já devem ter visto o meu vídeo da paródia da Anitta. Eu gosto sempre de contar um pouquinho sobre ele, porque foi ele que o primeiro que viralizou aí nas minhas redes sociais, que me trouxe vários seguidores. Depois teve o do Porchat, aí teve vários vídeos que eu faço com a minha opinião sobre o setor, sobre a minha opinião sobre alguns assuntos. E também teve depois o da Anitta, do Baby Beef, da questão do leite, enfim. Vocês devem acompanhar. Se não acompanham, me sigam lá no Instagram, que tem todos os vídeos disponíveis no IGTV. Com essa questão do vídeo da Anitta, a Anitta falou muito mal do agro nas redes sociais dela e, abre parênteses, eu não sou contra a Anitta. A Anitta é um exemplo de empreendedorismo fantástico. O que ela fez com a carreira dela é de ser seguido. Porém, ela não tem condições técnicas e conhecimento para falar sobre o agro nas redes sociais dela. Camila, tu fica preocupada porque a Anitta fala mal do agro? Não. Eu não tô preocupada com a Anitta. Eu tô preocupada com o público que escuta a Anitta e diz amém. Que são mais de 5 milhões de pessoas só no Instagram. Isso é minha preocupação. Porque nós não conseguimos atingir esse número de pessoas nas redes sociais. A gente não consegue atingir esse número de pessoas nos veículos convencionais. Então a gente tem que entender como atingir o maior número de pessoas nesses meios onde o agro é mal visto. Por quê? Porque tem a Anitta falando mal, porque tem a Luísa Mel falando mal, porque tem o Porchat falando mal. O Porchat foi considerado o maior comunicador do último ano. A Luísa Mel aí, ela é uma das maiores referências de bem-estar animal, de cuidado animal, de uma maneira até dramática, às vezes meio bizarra, mas ela é referência para muita gente. Então a gente precisa entender que nós precisamos estar num meio muito mais eficiente, de uma forma muito mais eficiente, que atinja principalmente esse público que costuma falar mal. Tô pedindo auxílio do meu computador aqui pra me guiar e não ficar falando muito, porque o desafio de 20 minutos é grande pra Camila aqui, né? Você sabe, mas tudo bem. O que eu quero dizer pra vocês é que muitas pessoas me perguntam: Camila, começou com o vídeo da Anitta? Começou com a paródia? Não, é claro que não. A minha luta em defesa pelo agro vem desde que eu sou pequena. Adoro, né? Tem 26 anos, né? Foi ontem, mas enfim. Desde que eu saí de casa para estudar em Porto Alegre, isso foi 2011. E na faculdade eu sempre colocava temas relacionados ao agro, tanto para trabalho, para projeto, discussão em sala de aula, e o agro não era visto dessa forma tão negativa como ele é visto hoje, mas já havia um desconhecimento gigantesco, não só por parte dos alunos, como também por parte dos professores. Então eu tentava sempre trazer isso para a sala de aula e tinha recepções às vezes não muito boas, outras vezes ótimas. Dependia da questão. Sempre estagiei quando eu podia, até voluntariamente, na Expo Inter, no Canal Rural. Depois trabalhei na RBS, no Grupo RBS, na Zero Hora, no Diário Gaúcho, no Caderno Campo e Lavoura, e aí que eu me demiti e voltei para casa.
Quando eu participei do CNA Jovem em 2016, meu projeto era o Geração Agro, que já falava sobre a comunicação no agro, já falava da importância de a gente comunicar diferentes públicos usando a comunicação como ferramenta estratégica. O meu propósito definido no CNA Jovem era justamente defender o agro usando a comunicação como ferramenta estratégica. E esse continua sendo meu propósito, não defini à toa, e é por isso que eu falo isso com tanta força, com tanto brilho no olho, porque realmente é algo que me move. Lá em 2011 eu saí quem acompanha minhas palestras já conseguiu perceber que eu saí em algumas ruas em Porto Alegre pedindo para as pessoas como o agro estava presente na vida delas. E elas me respondiam várias coisas bizarras. Dentre elas, uma senhora falou que através do animal de estimação, sim, através do cachorrinho. E daí a gente se pergunta, é ela que tá errada ou nós comunicamos errado? Então eu quero falar que a luta é bem antiga por essa questão e é por isso que eu volto aqui a falar uma coisa. A comunicação, ela é pré-histórica. O agro é pré-histórico também. Por quê? Lá no período paleolítico, quando os nossos povos começaram a conversar, eles também começaram a perceber a importância de cercar suas terras, de ter suas propriedades, começaram o comércio, começaram a plantar não só para cultivo próprio, mas também para vender, e aí começou a comunicação também. Então as duas coisas elas estão inteiramente interligadas. Assim como a comunicação evoluiu de uma forma gigantesca, que a gente não se imagina hoje sem celular, por exemplo, sem WhatsApp, por exemplo, o agro também evoluiu. Eu tive na Agritécnica na Alemanha, vocês não têm noção do que está chegando no mercado em menos de 2 anos. Mega drones para pulverizar, caminhões e tratores 100% autônomos. Então, assim, tem muita tecnologia chegando, só que as pessoas elas não têm noção do que tá vindo por aí. Elas só sabem falar que o agro mata, o agro é câncer, o agro é agrotóxico, é transgênico, e elas param aí porque elas não têm argumento para continuar um discurso. E é isso que nos diferencia. É aí que a gente entra. Mas aí que tem, como comunicar o agro? Como a gente consegue comunicar o nosso dia a dia para essas pessoas que não entendem tecnicamente o que realmente acontece? E aí tem um desafio gigantesco. Quem são essas pessoas que a gente quer comunicar? Millennials, galera. Olha só, vamos lá. Os millennials hoje, que são esses jovens que estão conectados na internet, que seguem a Anitta, que seguem a Luísa Mel, que seguem Fábio Porchat, pelo menos na sua maioria, eles preferem escutar algum influenciador ou alguém que eles respeitam por algum motivo aleatório nas redes sociais. Eles preferem ouvir a opinião dessas pessoas e ter essa opinião como a opinião deles, do que escutar algum especialista sobre o assunto, ampliar seu conhecimento, ler um livro ou fazer algo do gênero. Realmente é isso que acontece com essa geração. Aí eu pergunto pra vocês, quem são os maiores youtubers no Brasil? No ranking nós temos 3, são 3 homens. O Whindersson Nunes, que vocês bem conhecem, inclusive eu gosto bastante dele, eu tenho depressão ultimamente por causa das redes sociais, mas ele é uma pessoa leve, ele usa o humor como o maior ponto forte dele, e ele não costuma falar do agro, então tá tudo bem, admiro ele, gosto dele, top. Aí a gente tem o Condzilla. Quem é o Condzilla? Funkeiro, gente, ele começou o funk paulista, né, antes era o funk carioca e ele começou o funk paulista aí, e ele é o que tem maior, a página Condzilla no YouTube, que é funk puro, é o que tem maiores seguidores, número de seguidores no Brasil. E depois a gente tem o Felipe Neto também, que andou falando umas besteiras aí sobre o agro, sobre política, sobre algumas coisas, porque ele começou pegando um público bem mais jovem e se achou no direito de dar suas opiniões sem embasamento para aqueles jovens que seguem sendo influenciados por ele. Então é aí que tá a nossa preocupação. A gente precisa comunicar o agro de forma eficiente. Por que o meu vídeo da Anitta viralizou? Porque era uma coisa fora do comum. A gente sabe comunicar muito entre nós. O agro comunica muito bem com o agro. A gente tem eventos técnicos em todos os lugares. Agora, como é que a gente comunica para a pessoa que está de fora? Muitas pessoas da cidade receberam o meu vídeo, muitas pessoas da cidade compartilharam o meu vídeo porque acharam engraçado, porque acharam até meio estranho, porque, enfim, foi uma coisa que não é comum. Eu não fui lá e xinguei a Anitta em redes sociais. Pensei, cara, é óbvio, se ela quer falar mal do agro nas redes sociais dela, que ela não tem nenhum conhecimento pra falar, eu que não canto e nem danço, posso cantar no meu Instagram. E foi isso. Camila, tu gravou com o objetivo que viralizasse? Eu gravei com o objetivo de que tivesse uma boa receptividade, mas eu nunca imaginei que fosse viralizar. Eu me dei conta que tava viralizando no outro dia de manhã, e aí eu percebi o tom. Foi aí que eu pensei, bom, se eu fiz uma paródia defendendo o agro de maneira simples, porque não tem nada de técnico na letra, viralizou,
eu posso começar a pegar esse gancho para chamar mais público para o agro. E aí a pergunta é, como que a gente faz isso? O que que nós temos? O que que nós jovens, produtores rurais, defensores do agro, porque eu não sou a única defensora do agro, todo mundo que tá aqui me ouvindo tem que ser defensor do agro, isso é um chamado, viu? O que que nós temos que Luísa Mel, que Porchat, que Anitta, que Felipe Neto, que não tem? Dados, informações. E aí que eu entro com uma questão super importante. Aonde vocês buscam os dados de vocês? Vocês sabiam que a CNA tem uma equipe incrível e qualificada para atender o produtor rural, para defender o agro? Os sindicatos rurais de vocês estão preparados para defender? As federações com certeza estão. Vocês com comissões jovens ou com alguma ligação com a federação, vocês estão indo atrás desse conteúdo? Vocês estão indo atrás desses materiais? Vocês estão se importando? Vocês estão estudando? Vocês estão se capacitando? Porque só com isso a gente sai, anos-luz na frente dessas pessoas. E é por isso que ficou tão fácil bater de frente com eles. Porque antes a gente ficou muito tempo quieto, a gente ficou muito tempo em silêncio, agora tá na hora de reagir. Cada vez mais. E vocês podem perceber que depois que eles deixaram a bola quicando, o Porchat, que deu toda aquela polêmica, a Anitta 2 vezes, né, que foi essa questão do leite aí, do baby beef que eu gravei, depois disso deu uma acalmada. Porque a gente não pode se silenciar. O nosso papel é defender o nosso setor cada vez mais. Nós não podemos ficar em silêncio. Ah, Camila, é tretando na rede social? Não, não é tretando na rede social. É fazendo do seu jeito. Sabe por quê? Porque tem escolas que estão colocando questões destruindo o agro, queimando o agro. Tem universidades colocando questões falando mal do agro. Tem vestibulares onde eles pedem para que os alunos escrevam uma carta aberta para o produtor rural parar de usar defensivo agrícola. Qual é o nosso papel nessa história? Agir da mesma forma, só que com efeito positivo. A gente tem que ir nas escolas, nós temos que ir nas universidades, nós temos que ir onde for preciso defender o setor, principalmente onde eles tentam atingir um público que não consegue ouvir a opinião de 2 lados. Eu fui dar uma palestra em Cuiabá para uma feira de ciências de era um terceiro ano de várias escolas estaduais, municipais, enfim. E quando eu coloquei no telão, o auditório estava cheio. Quando eu coloquei no telão, o agro é tudo, as professoras pediram para os alunos se retirarem. Isso é muito sério, gente. O buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina. Então, assim, vocês têm apoio do Senar, tá? Tenho certeza que vocês têm. Vocês têm apoio da federação. Vão pra escola, façam ações. Não precisa ficar gravando vídeo se não gosta. Não precisa ser polêmico, não precisa tretar. Isso é uma forma que eu achei de defender o nosso setor e de chamar a atenção pro outro lado. E eu tô conseguindo. Mas cada um pode ter o seu jeito, cada um pode ter a sua forma, cada um pode achar uma maneira de dialogar com esses públicos diferentes, principalmente com esse público que nos vê de uma maneira negativa. O diálogo, a conversa, os dados, o convencimento. Não adianta fugir do diálogo, a gente tem que entrar com tudo e conversar, mas a gente tem que estar preparado para isso, porque senão a gente corre o risco de ficar sem argumento e aí vai piorar muito a situação. Então, assim, as informações corretas vão permitir, porque hoje, o que a gente vê nas manchetes? O que são passados para os alunos? O que são passados para a população em geral? Na sua grande parte, não estou dizendo que é sempre, mas na maioria das vezes aqui, promoção, pague uma fruta leve 239 agrotóxicos. Aí tem aquela campanha ridícula que uma ONG fez do um boi comendo um golfinho, comendo uma arara, comendo não sei o que. Isso não vem no Brasil, né? Porque eles não têm carão. Mas estava distribuído lá em várias estradas dos Estados Unidos, por exemplo, bem na época da Amazônia. Aí os reis do agronegócio engolindo o Brasil. Gente, não é isso. A gente precisa mostrar para eles como é o nosso dia a dia, porque assim a sociedade nos vê. Mas nós nos vemos investindo em tecnologia, cultivando o solo, produzindo de maneira responsável, né? Protegendo o meio ambiente. Então, assim, nós precisamos mostrar aquilo que a gente defende, aquilo que está no nosso dia a dia e aquilo que é correto, o que as pessoas não conseguem ver porque a gente acaba comunicando só entre nós. E aí que entra o desafio. A dificuldade de comunicar isso é imensa e a gente sabe, mas nós temos que achar o tom. Não adianta tu fazer uma campanha gigantesca e não acertar teu público.
Isso é base de relações públicas, né? Comunicação com stakeholders. Tu tem que entender quem é o teu público. Ah, eu vou fazer um vídeo no YouTube para os millennials. Bom, então a tua linguagem tem que ser totalmente diferente. Ah, eu vou fazer um vídeo aqui para um congresso sério, né? Para um evento sério, então eu vou ter que manter mais um perfil. Ah, mas eu vou falar num evento da ONU. Bom, então tem que ser formal. Mas eu não posso perder a essência do agro em nenhum momento. Em nenhum momento. Eu descobri que eu gosto de dialogar muito mais com esses millennials, muito mais na linguagem Instagram e YouTube, porque eu sou mais assim. Mas tem pessoas que não. Então, descobre o público e foca no público. Não fica tirando para todos os lados que é capaz de não atingir nenhum, errar todos. Então, desenvolve uma campanha, desenvolve um projeto, foca no público, mas foca certo. Como a comunicação e quais as ferramentas certas eu vou atingir aquele público. Quais as melhores ferramentas para eu usar? Redes sociais, veículos convencionais, rádio, TV, jornal, que a gente não pode ignorar porque existe um público muito fiel a eles ainda assim. Ou eu vou para as redes sociais comunicar essa galerinha que não tá entendendo nada e que acha que tá comendo veneno todos os dias. Aí tá o desafio, tá? Um desafio bem grande para nós. Até porque a gente tá trabalhando questão de sucessão familiar o tempo inteiro. A gente fala isso o tempo inteiro. Agora, vocês realmente acham que essa gurizadinha aí, que vê o agro sendo queimado o tempo inteiro, pessoas comprando briga, pessoas falando que o agro mata, que agrotóxico não sei o quê, que desmatamento, queimado é culpa do produtor rural. Tu acha que essas pessoas vão querer trabalhar no agro? Acha que isso é uma questão atrativa para elas? É claro que não. Então a gente tem mais um desafio aí. Corrigir essa imagem para atrair pessoas de outros segmentos e outras profissões a trabalharem no agro, porque o agro é um campo aberto de possibilidades de empreendedorismo, de negócio, dentro da área de direito, de comunicação, de engenharia, do que for. O agro permite essa aproximação entre diferentes profissões, entre diferentes especialidades. E quanto mais a gente agregar, melhor para nós, porque não é à toa que nós somos uma indústria a céu aberto, a gente precisa ver cada vez mais a nossa propriedade rural como uma empresa rural, com seus setores, com seus segmentos, com as suas responsabilidades e com o seu marketing e comunicação, é óbvio. Além da porteira, né? Que foi o que eu já falei aqui. Então, não esqueçam, por favor, não esqueçam. Gravar um vídeo é a parte mais fácil. O difícil é tu encontrar o teu público e passar isso de forma criativa. Repito, não precisa ser pelas redes sociais. Tu pode fazer uma ação na praça da tua cidade. Tu pode fazer uma ação no mercado da tua cidade. Tu pode fazer uma ação na creche da tua cidade. Tu não precisa fazer nível nacional. Se a gente for fortalecendo o nosso regional, as nossas cidades, as nossas regiões, imagina, ó, essa é a ideia da rede CNA Jovem, inclusive. Se nós fortalecermos os nossos estados através das nossas regiões, automaticamente vai ter um reflexo nacional. Então não precisa já pensar numa campanha impactando o Brasil inteiro. Pensa pequeno, começa pensando numa estratégia para impactar pessoas da tua região, da tua cidade. E com certeza, se der certo, vai seguir de exemplo para outras regiões, para outros estados, para outras cidades. Quando vocês menos esperam, vai estar aí abraçado pelo Brasil inteiro. Os dados estão disponíveis, repito aqui, tem CNA, tem federações, tem o Ministério da Agricultura, tem a Embrapa. Então peguem esses dados, façam lá um caderninho de defesa do agro. Como defender sobre o assunto pecuária. Como defender o agro com a questão dos agrotóxicos, os defensivos agrícolas, né? Não é agrotóxicos. Como defender na questão do desmatamento. Vai lá e começa a montar um compilado de informações. Aí quando as pessoas vierem bater contigo, tu vai ter dados. Tu vai quebrar elas na hora porque tu vai ter informação que elas não têm. Mas já façam isso antes. Não deixe para pesquisar na hora que tá discutindo lá. Não. Tenham isso preparado, tenham isso em vocês, para que vocês estiverem na fila da padaria, alguém falar mal do agro, você olha só, deixa eu só te falar uma curiosidade. O agro isso. Tu sabia? Posso me disponibilizar e te mandar esse material? Pode ser? É isso, aconteceu isso com um cara que hoje mudou totalmente a visão do agro depois que eu falei justamente isso pra ele. Mandei materiais e hoje, ó, ele entende como é que a gente funciona. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Como é que tá o inglês de vocês? Isso é uma pergunta importantíssima. Com certeza, vocês estão percebendo a quantidade de mercado que esse governo, que a Tereza Cristina tá conseguindo abrir
com muito auxílio, inclusive, da CNA, mercado internacional. E nós, jovens, a gente está preparado para defender o nosso país lá fora? Isso é sério. O Brasil é considerado uma black box. Tem muitas pessoas querendo investir e não conseguem achar exatamente no que investir aqui no Brasil. O nosso papel é informar. Pense em começar a gerar um conteúdo em inglês. Pense em começar a gerar um conteúdo para o exterior também, para abrir o Brasil, para mostrar nosso agro, para mostrar o nosso trabalho sério, para mostrar que ninguém aqui é vilão. Então, o inglês também é muito importante e óbvio que se capacitar sempre, se capacitar o tempo inteiro, se capacitar o máximo que puder nos assuntos que quiser, mas principalmente com embasamento, com dados e com muita informação correta. Então não tem receita de bolo, realmente não tem receita de bolo, mas se a gente se preparar no nosso dia a dia, na hora certa, nós vamos estar preparados para defender o nosso setor. Saiam da caixinha, pensem fora dela, converse com pessoas que não são do nosso setor, vejam como elas nos enxergam e comecem a pensar fora da porteira. Comecem a pensar fora da caixa agro. Comecem a pensar na melhor forma de defender o nosso setor. Eu espero que isso aconteça cada vez mais. Contem comigo. Minhas redes sociais aí, o Instagram é CAA Mila Teles e o canal do YouTube é só Camila Teles. Me procurem lá, vamos gravar vídeos, me mandem opções, me mandem sugestões, gravem os seus, me mandem que eu compartilho. Mas vamos se ajudar, vamos dar as mãos em prol do agro, porque eu acho que isso realmente vai fazer total diferença, não só hoje, como no futuro do nosso setor. Combinado? Contem comigo e usem a hashtag aí, eu defendo o agro, pra gente se unir cada vez mais e formar literalmente um exército que defende o nosso setor cada vez mais. Valeu, gente! Beijo!